Olá, começa agora o programa Artigo 5º. Aqui você fica sabendo mais sobre os nossos direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela Constituição de 88. No programa de hoje vamos falar sobre o que acontece quando a partilha da herança envolve estrangeiros ou bens no exterior. O artigo 5º garante o direito de herança e diz que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei do outro país. Para falar sobre herança, eu recebo no estúdio da TV Justiça o Dr. Fernando Messeri, juiz de direito substituto em exercício na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e a advogada Marielle Brito, especialista em direito sucessório. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Dr. Fernando, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente qual é a legislação brasileira que trata de herança. Bom, substancialmente, o direito de sucessões é tratado no Código Civil. Há um livro específico no Código Civil brasileiro, que é o livro do direito das sucessões. Nós temos uma pequena lei, diminuta mesmo, apenas 2 artigos, que também tem sido muito utilizada pela facilidade que ela proporciona, que é a Lei 6858 de 80. Só que os bens alcançados são apenas aquelas vantagens de fundos de garantia, PIS, diferenças salariais e algumas contas bancárias, se não houver outros bens. E aí, isto, rapidamente, com uma petição muito simples, pode ser levantado, seja pelos dependentes, seja pelos outros sucessores. Fugindo da lei 6858, nós temos o Código Civil. Doutora Marielle, e como é o processo para que sejam divididos os bens de uma pessoa que faleceu? Como é o passo a passo? Primeira coisa que tem que fazer é dirigir uma petição ao juiz, num prazo de 60 dias a contar do falecimento, da morte, e aí vai o inventariante se habilitar, e aí depois disso o juiz vai abrir o prazo para o inventariante ele trazer o nome dos herdeiros e de todos os bens que compõem o espólio do decujus. E aí, nesse caso, não poderá incluir os bens que estão em outro país, somente os situados em território brasileiro, e aí com isso vai dar início ao processo de inventário. A divisão de uma herança pode ser o início de longos inventários, brigas jurídicas e muita dor de cabeça. Imagine, então, quando o processo envolve pessoas de diferentes nacionalidades. O que acontece com frequência por aqui, já que o que não falta é brasileiro morando no exterior e estrangeiro vivendo no Brasil. A população brasileira é formada por uma mistura de raças. Dados do Sistema Nacional de Cadastramento e Registro de Estrangeiros mostram que mais de 1.100.000 pessoas deixaram seus países de origem e escolheram viver no Brasil. Entre os estrangeiros registrados pela Polícia Federal, os portugueses são maioria absoluta, seguidos pelos japoneses, bolivianos, italianos e espanhóis. E enquanto centenas de estrangeiros escolhem morar no Brasil, um número ainda maior de brasileiros está fazendo o caminho inverso. Estimativas do Ministério das Relações Exteriores apontam que quase 3 milhões vivem no exterior. 36% deles escolheram os Estados Unidos, mas como muitos vivem de forma ilegal, este número pode ser bem maior. Doutora Marielle, a gente viu que tem mais de 1 milhão de estrangeiros vivendo no Brasil e outros 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior. Com base nesses dados, é possível dizer que é comum o casamento, a união entre brasileiros e estrangeiros? Sim, eu diria que com a globalização teve muito a mistura de nacionalidades, Nos últimos 30 anos, vamos dizer, o brasileiro ele imigrou muito. E de uns tempos para cá, depois da crise, que foi em 2008, ele está voltando muito para o Brasil. E, claro, é natural que hoje em dia aconteçam muitos divórcios. E como houve muito casamento entre nacionalidades, e agora está tendo muitos divórcios e filhos, e isso gera muito processo envolvendo países e tem conflito de competências, Qual país é competente para julgar o quê? No caso de herança, no caso de divórcio, guarda de filhos, dentre outras coisas. E é comum, doutora Marielle, eles fazerem pactos antinupciais? Isso interfere na hora da divisão da herança, não é mesmo? Isso interfere, mas eu não vou dizer que é comum. 50%. Não é tão comum esse pacto antinupcial, porque na maioria dos países a regra é o casamento em regime parcial de bens. E aí fazem o pacto para ser separação total de bens. Quando tem esse regime, aí no caso da herança, o cônjuge não vai herdar, não vai ser herdeiro. Mas assim, tem países
No caso da Espanha, a Catalunha, o regime lá é separação de bens. Então, na hora que faz o pacto antinupcial, é o pacto parcial de bens. Então, tem país que tem essa diferença. Mas eu não diria que é comum ter esse pacto, não. Doutor Fernando, e qual é o maior problema quando se trata de herança envolvendo bens no exterior ou estrangeiros? Conhecer o direito estrangeiro, né? Porque nós vimos ali no inciso 31 do artigo 5º que em alguns momentos o juiz pode escolher, ou ainda deve escolher, né? Em benefício do cônjuge brasileiro, ou companheiro brasileiro ou do filho. Então, escolher significa, eventualmente, o juiz que está processando o inventário no Brasil aplicar direito estrangeiro. E nós temos o artigo 14 da Lei de Introdução às Normas, que diz que traz implícito que o juiz deve conhecer, né? É aquele princípio que diz que expresso no brocardo latino, iura novit curia, ou seja, o juiz conhece o direito, né? Então, deve conhecer. Mas como conhecer o direito estrangeiro? Então, o artigo 14 traz o comandinho que diz que se o juiz tiver dificuldades para conhecer, ele tem o dever. Mas se tiver dificuldades, pode oferecer a oportunidade à parte que sustenta algum benefício com fundamento no direito estrangeiro, a oportunidade de trazer a conhecimento, né? Aí ela mesma tem que providenciar isso. Ela mesma traz. Essa, eu penso, é a maior dificuldade. Mas hoje em dia, com a internet, com uma série de instrumentos, não é tão difícil, mas é uma razoável dificuldade. E como é feito o levantamento desses bens que estão no exterior? Bom, em princípio, quem tem a obrigação de trazer a lista de bens, ou seja, o inventário, daí o nome, né? O inventário ou arrolamento, é a própria parte interessada, né? Ela e o advogado, né? É que devem suar a camisa para indicar onde estão os bens. Aqui no Brasil nós temos alguns instrumentos, como o chamado sistema Bacenjude, que permite a busca de ativos financeiros junto a instituições financeiras. Temos um outro sistema Renajude, que permite a identificação de bens móveis, automóveis, veículos, enfim. E temos vários instrumentos de cooperação jurídica internacional. Nós temos um órgão no Ministério da Justiça, que é encarregado da cooperação, e os advogados, as partes mesmas, podem buscar esse tipo de auxílio, né? E os juízes também, até mesmo para conhecer direito estrangeiro, porque temos convenções que proporcionam esse tipo de intercâmbio. Doutora Mariela, nós estamos falando aqui de brasileiros e estrangeiros em união, mas e se a família for totalmente estrangeira e mora no Brasil? Como é que fica a aplicação da lei? Vale a nossa lei? Vale a lei do país de origem? Essa questão da competência, aonde vai ser aberto o inventário, tem o artigo 89 do CPC que determina isso. Ele diz no inciso 2º que é da situação dos bens vai ser aberto o inventário e partilha dos bens. E no caso, os bens estão aqui no Brasil, seja brasileiro ou estrangeiro residente fora do Brasil, a competência territorial vai ser aqui no Brasil. Isso na primeira etapa, vai decidir qual é a competência para abrir o inventário. Numa segunda etapa, vai ser qual a lei vai ser aplicável. E aí o artigo 10 da lei de introdução do Código, como o doutor falou, que vai determinar qual a lei vai ser aplicável. Porque nesse artigo fala que é do último domicílio, do de cujos. Só que, se a lei for benéfica, sim. Se não for benéfica, o juiz pode optar pela lei brasileira. Quando a gente fala em herança, surgem muitas dúvidas. Vamos conferir a primeira pergunta feita por um telespectador. Se a pessoa é casada com um estrangeiro, que lei vale na hora de dividir a herança? Doutor Fernando, nós já falamos um pouquinho aqui, mas isso depende muito de onde a pessoa mora ou não? Se a pessoa é casada com um estrangeiro, uma das questões mais importantes é o regime de bens. O regime de bens vai ser o do local onde é realizado o casamento, que geralmente é o primeiro domicílio do casal, né? Então, é necessário também, nesse aspecto, conhecer um pouco do regime de bens, né? E buscar a identificação do direito aplicável ao regime de bens, porque essa é a principal, porque a pergunta dele foi se a pessoa é casada com um estrangeiro. Então, exato, é a questão do regime de bens, né? Que também acaba afetando o interesse dos filhos, né? Pois é, doutora Marielle, e se o casal tem filhos brasileiros e estrangeiros, muda alguma coisa ou continua aplicando a lei que for mais benéfica? Eu entendo que vai ser aplicada a lei mais benéfica, independente de ter filhos estrangeiros e brasileiros. O juiz sempre vai olhar a lei que beneficia esses herdeiros.
E pode acontecer, por exemplo, do filho brasileiro seguir a legislação brasileira, do filho estrangeiro seguir a outra legislação, ou aí tem que ser uma valendo para os dois? Vai ser uma lei valendo para os dois, porque o inventário é um só. A partir do momento que decidiu a competência territorial, com base na situação dos bens, que essa é vigente no mundo praticamente inteiro, a situação dos bens é onde será competente para abrir o inventário. E aí, a segunda etapa, vai olhar a lei aplicável e aí vão procurar a lei mais benéfica. E nós temos mais uma pergunta, vamos conferir. O casamento realizado fora do Brasil tem direito legal de herança? Doutor Fernando, como é que fica nesse caso? Vale? É necessário trazer a conhecimento do Estado brasileiro o casamento. Sim. É necessário, portanto, levar a certificar o casamento perante um consulado brasileiro e trazer a registro no Brasil. E aí, para o efeito sucessório, é claro que, segundo, creio que as leis civis de sucessões de todos os países, o cônjuge tendo uma participação, nem que seja para sua ameação ou também para herdar, né, que são duas situações que não se confundem. Então, ali tem validade para a pergunta dela. Sem dúvida alguma, tem validade. É necessário apenas seguir os trâmites legais e, a partir da validade, tem as consequências que a lei da sucessão indicar. Quer dizer que, então, se não fizer esse trâmite que o doutor Fernando falou aqui, aí a situação muda? Se não registrar o casamento no Brasil, o casamento não tem validade aqui, a pessoa continua solteira. Então, o brasileiro casou lá fora, ele vai ter que registrar o casamento em cartório brasileiro. Tem duas formas. Ele pode se dirigir ao consulado brasileiro no país e fazer a certidão consular. Depois, a certidão consular tem que ser registrada no cartório de registro civil brasileiro e ele vai ter uma certidão brasileira. Ou então, se ele não fizer no consulado brasileiro, ele pode trazer essa certidão estrangeira, chega aqui, ele traduz com o tradutor juramentado, e aí leva esses dois documentos ao cartório e faz o registro da certidão estrangeira, da tradução, e ele vai ter uma via da certidão de casamento brasileira. Aí no Brasil ele vai estar casado normalmente, tendo os mesmos direitos, como se ele tivesse casado. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a advogada Marielle Brito, especialista em direito sucessório, e o doutor Fernando Messeri, juiz de direito substituto em exercício na segunda vara de órfãos e sucessões do TJDFT. A gente conversa sobre o que acontece quando a herança envolve bens do exterior ou estrangeiros. E o Código de Processo Civil diz quem é o responsável por conduzir o inventário e a partilha. Pela lei, compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, proceder a inventário e partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional. Doutora Marielle, se o bem está no Brasil, a partilha é feita de acordo com a nossa legislação independente da nacionalidade dos herdeiros? Sim. Tem o artigo 89, né, como foi mencionado, no inciso 2º, que é competência exclusiva do Brasil, do Estado brasileiro, inventariar bens situados no Brasil. Então, independente da nacionalidade e do domicílio do decujus, vai ser aqui no Brasil, onde estão situados os bens. Doutor Fernando, e se for necessário, como é que o juiz aplica a lei estrangeira? Quem alega tem que trazer uma tradução juramentada? Na atualidade, não é necessário, eu diria, porque apesar de nós dizermos que a nossa lei processual estabelecer que os documentos deverão estar na língua portuguesa, nós temos hoje um órgão de cooperação internacional, né? Se por acaso esse órgão de cooperação internacional não atuar, trazendo já um documento oficial do Estado estrangeiro, já chancelado pelo nosso órgão estatal, que é o Ministério da Justiça, de fato, aí, se incumbir a parte deverá trazer um documento em língua portuguesa. Mas eu lhe digo que já tirei várias dúvidas e até encaminhei decisão com pesquisas na internet, buscando informações em espanhol e isto hoje em dia é muito possível mesmo, é acessível. É mais tranquilo, né? É mais tranquilo, né? E nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador. Vamos ver. Como fica se a pessoa morre e deixa bens no Brasil e no exterior? Doutora Marielle, como é feito nesse caso? Tem que ser um inventário só ou é feito um inventário aqui no Brasil e outro no exterior? Se tem bens aqui, vai abrir um inventário aqui
E os bens que estão no exterior vai ter que ser aberto um inventário lá, porque o Brasil não tem competência para partilhar bens de outro estado. Então, no caso, o que acontece? O advogado, ele tem que viajar ao país, ou então procurar um outro advogado naquele país, para que lá seja aberto também um inventário, para ser feita a partilha daqueles bens que estão naquele outro país. E o advogado daqui, ele pode atuar no exterior ou o herdeiro tem que constituir um advogado no local? O herdeiro tem que constituir porque o advogado ele tem que ter autorização da OAB de lá, né? Ele tem que poder advogar naquele país. A não ser que ele tenha OAB naquele país, ele poderá atuar. Do contrário, tem que contratar uma pessoa lá, porque vai ser um processo como que é feito aqui no Brasil. Eu queria até aproveitar essa resposta da doutora Marielle para mencionar que o Brasil está aguardando a adesão, né? O Estado brasileiro está em processo de adesão, até onde eu obtive informações, de uma convenção produzida no âmbito da Conferência da Haia, justamente para facilitar esses atos processuais de partes dos estados aderentes ou signatários da conferência em estados estrangeiros. Ou seja, por meio das autoridades centrais dos estados aderentes, conseguir tramitar processos facilitando essa contratação de advogados, essa intervenção que, como a doutora mencionou, exige capacidade postulatória no Estado estrangeiro, né? O senhor falou da Convenção de Haia. Quais outras convenções e tratados ajudam nessa questão? Uma delas é a que cuida da troca de documentos, né? A outra é a de facilitação de cartas rogatórias, de cumprimento de cartas rogatórias, né? Porque se não for um trâmite de solicitação de documentos, de citação, né, de intimações por meio de autoridades centrais, que são autoridades administrativas, que tornam toda essa troca e essa realização de atos algo mais expedito, o procedimento clássico das cartas rogatórias deverá ser realizado. E aí a demora é muito maior, né? Penso que a mais útil é essa que facilita a troca de documentos, né, por meio de autoridades centrais e também a do conhecimento do direito estrangeiro. E vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. A pessoa que recebe uma herança no exterior tem que declarar esses bens no Brasil? Doutor Fernando, o que diz a lei? Bom, todas as pessoas anualmente no Brasil devem realizar a sua declaração de bens. Então, inegavelmente, tem que declarar os bens, né? Porque senão haverá uma sonegação de informação sobre o patrimônio à Receita do Brasil. O aspecto tributário, em geral, no âmbito tributário, não é a minha especialidade, se procura evitar a bitributação. Ou seja, se a aquisição de riqueza já foi tributada no exterior, em regra não é novamente tributada aqui no Brasil. E, de qualquer sorte, o direito brasileiro tributário na parte de sucessões é muito benéfico para os herdeiros. Muito benéfico, né? Então isso não será um problema. Não será um problema. E você acha que a herança envolve muita disputa? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber a opinião das pessoas. Eu acho que deve ser de comum acordo todas as pessoas que têm direito, dar uma entrada com o advogado e procurar saber o que é que realmente lhe pertence, não pensar nas coisas dos outros. A gente vê muita coisa, muitos casos, né, de até morte, né, entre parentes por isso, brigas de herança. Com certeza, eu acho assim, o que envolve dinheiro, a relação muda. Infelizmente muda. Se houvesse uma forma de respeitar o que está escrito, do que a pessoa deixou escrito e prevalecer aquilo que ela diz, eu acho que ficaria mais fácil. O correto mesmo é em vida você fazer um testamento e dividir seus bens para quem você quer deixar. Essa é a forma mais prática e mais correta que se deve fazer. Se o pai fizer isso, ele está fazendo a vontade dele e os filhos têm que obedecer. Acho que os filhos têm que obedecer até nessa hora, os pais. Doutor Fernando, existe mesmo muita briga? Sim, com certeza. Para se ter uma ideia do que representa brigar ou não brigar, quando as partes não brigam, é possível a um juiz de sucessões sentenciar um inventário na inicial. É perfeitamente possível. Não havendo menores envolvidos, as partes estando em acordo, resolve por meio de um arrolamento, mesmo antes de recolhimento de tributo, já se sentencia, já se resolve toda a questão. Isso é uma bênção. Quando o juiz encontra isso, sai feliz, ganhou o dia. Mas é raro, né? É raro. Infelizmente é raro. É o que eu falei, a cada 10 famílias eu acho que 9 tem briga. Sempre tem algum conflito.
Isso acaba trazendo muito e também sobrecarregando o judiciário, doutora? Também, mas o que eu acho pior é a parte das famílias. As famílias ficam desgastadas e muitas famílias acabam, assim. Destrói a família essa briga por causa de bens. Fica totalmente desestruturada, assim. Brigas de irmãos, eu vejo muito. Perde-se tempo, perde-se dinheiro, perde-se afeto. Sim. Quando há briga no âmbito da sucessão, as famílias muitas vezes se esgarçam, processos demoram 5, 10, 15 anos. E, sobretudo, para quem está brigando por patrimônio, é perda de patrimônio. Pois é, doutor Fernando, e quem é que cuida desses bens? Quem é que tem que gerir esses bens enquanto a briga acontece? Bom, a lei determina que se escolha um inventariante. Muitas vezes os inventariantes não se dão conta de que o bônus de inventariar é, na realidade, o ônus, a responsabilidade, a dever de prestar contas. Não é? E isto pode causar muitos danos, inclusive patrimoniais. Então, muitas vezes, depois de sentenciada a herança, dá-se início a uma outra etapa, que na verdade é a continuidade da briga na prestação de contas. Né? E qual seria, doutora Marielle, a melhor solução para poder evitar essas brigas? O testamento é a melhor solução mesmo? O testamento só pode testar a metade dos bens, né? Porque tem os herdeiros necessários. Eu acho que a família, no caso os pais que têm patrimônio, eles já têm que começar a visualizar, a se preparar para que não haja briga entre os filhos. Uma coisa que eu vejo assim muito comum, tem pai que já quer dar imóvel para o filho. Aí dá imóvel para um, se não tem condição de dar imóvel para todos ao mesmo tempo, não dê. Porque já aconteceu de chegar na minha mão, o pai tinha 4 filhos, deu imóveis para 2, outros 2 ficaram sem imóvel. Nisso ele deu um infarto, morreu, e os filhos começaram a brigar entre eles, porque não recebeu imóvel, adiantamento de herança, não sei o quê, como é que faz, aí tem que litígio, bota os bens para fazer repartilha, o quinhão igual para cada um. Então, assim, eu acho que tem que minimizar isso, pensar, vai botar o imóvel no nome põe no nome de todos, ou então compra todos ao mesmo tempo, ou não põe no nome de ninguém, deixa tudo no nome do pai, porque na hora de fazer um inventário, vai dividir tudo em partes iguais entre todos. Ou então, deixando claro que, se for possível... É interessante procurar um advogado, eu acho, para a pessoa se orientar. Se a pessoa tem patrimônio, a pessoa tem que procurar um advogado, pegar uma consultoria para minimizar futuras brigas, para que não morra e deixe os filhos todos brigados por causa de herança. Por exemplo, na questão da doação, né, se a doação for feita a partir da parte disponível, ninguém pode questionar. No princípio não há problema. Né? E esse é um detalhe que muitas vezes escapa às pessoas. Né? As pessoas ouvem dizer, querem tentar organizar antes. O testamento é uma boa solução e quem lida com sucessões tem visto que tem sido utilizado cada vez mais. Algumas vezes aparecem testamentos que repetem a lei, desnecessários, mas a parte quis deixar a sua vontade de concordância com a lei expressa. E para ter validade, esse testamento tem que ser registrado em cartório? Não necessariamente, né? Porque pode haver o testamento particular. Né? Uma das vias é o testamento público. É o melhor, mas dá-se publicidade, é a parte ruim, né? É o bônus e o ônus. Né? E esse testamento pode ser feito também por um estrangeiro, doutora Marielle? Ele tem validade de forma internacional, se ele for registrado? Bom, o estrangeiro, aqui no Brasil, ele pode recorrer a um cartório e fazer o testamento dele dos bens situados aqui no Brasil. Vai ter validade, normalmente, em território brasileiro, para os bens situados aqui. No exterior, é diferente? Lá no exterior, para os bens dele de lá, ele tem que fazer o testamento dele com os bens situados lá. Porque cada país, ele regula os bens que estão em seu território. Não pode passar do território, entende? Eu ia só acrescentar, em princípio, se o texto for completo, envolvendo todos os bens, o juiz brasileiro só se debruçará sobre os bens localizados no Brasil. Né? Não decidirá sobre os outros bens. Ele não é competente. Quer dizer que essa é uma área, então, que gera muita dúvida, muita confusão, não é mesmo? É muito conflito de competência, qual lei, qual competente. Bom, e o artigo 5º fica por aqui. Doutora Marielle, juiz Fernando, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e obrigada também pela sua audiência. Participe do nosso programa enviando sugestões de temas para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!